o Fadini por ter aceitado dar essa palestra para a gente aqui, para o BioNorte, né? É um programa do qual ele não participa, mas conhece. O BioNorte também está aqui na UFOPA, em Santarém, e tem vários professores, inclusive daqui, que fazem parte da rede BioNorte, que são daqui da UFOPA. E o Fadini, ele é professor, então, aqui da UFOPA, do Instituto de Biodiversidade e Floresta, e também professor da pós-graduação, né, do PPG-BIS, que está ali em cima na apresentação dele. Também faço parte desse programa, e por isso que eu convidei ele. A gente tem vários trabalhos em paralelo, assim, trabalhando junto. Mas o demais, assim, eu deixo para ele se apresentar, né, que é melhor, não sei o que ele preparou aqui para você de apresentação, mas o tema de trabalho da palestra é bem interessante. Conheço o trabalho que vem sendo realizado, e eu acho que vai ser bem bacana para o pessoal da biodiversidade, né? E com uma curiosidade também para o pessoal da biotecnologia, né? Que aqui é bem eclético, Cadinho. Tem palestras de tudo quanto é tipo. Tem de biotecnologia, biodiversidade, já teve de macaco, já teve de laser, já teve vários tipos de palestras. Interessante. Mas então, deixa a palavra para ti. E aí, depois disso, da tua apresentação, eu acho que a gente deixa as perguntas para o final, né? A gente conversa lá no finalzinho, então você faz a apresentação com calma, a gente tem tempo, e aí deixa as perguntas para o final. Tarde toda, se tu quiser. Professor Fadini, nós temos até às 17 horas. Aí, então, você é quem manda no seu tempo, só precisamos de um tempo para a pergunta dos alunos que eles têm sempre. Tá joia, né? Tá joia. Então, o tempo é seu, mas às 17 horas a gente encerra. Eu acho que vai ser bem antes disso, né? Tá acho que vai ser bem... Não, vai ser bem antes disso, vai ser bem antes. E com 100 pessoas na sala, tem que ter alguma pergunta, sim, vai ter pergunta. Nós vamos chegar a quase 200, professor, é cento e tantos, quase 200 pessoas. Sensacional, já tem 115. Com auditório, então, ótimo. Não fala esses dados não, que eu fico nervoso. Tá bom. Qualquer coisa é só avisar aí que a gente vai tentando resolver também. Problema de internet. Tá joia, tá bom. Então, obrigado pelo convite, professor Alfredo, professora Claudene e os demais presentes. Eu sou o professor Rodrigo Fadini, eu sou professor aqui na Universidade Federal do Oeste do Pará, em Santarém. Não sou daqui na Amazônia, mas estou aqui há bastante tempo, estou aqui desde 2005. Eu sou biólogo, eu fiz o doutorado pelo INPA, então foi quando eu cheguei aqui na Amazônia, né? Cheguei aqui na Amazônia e lá na época eu já comecei a coletar os dados na região de Santarém. Então já conheço a região de Santarém, onde eu moro hoje, já há muito tempo, 21 anos já. Então, sou formado em biologia, fiz mestrado em biologia vegetal pela Unesp de Rio Claro e depois doutorado pelo INPA, aqui na UFOP, então, desde 2010. Sou sócio fundador da universidade. E estou aqui no programa de pós-graduação em biodiversidade, junto com o professor Alfredo. Também estou lá no programa de pós-graduação em ecologia do INPA. Oriento nesses dois programas. E trabalho com interações entre plantas e animais, né? Trabalho com interações entre plantas e animais. Sou o atual coordenador do programa PELD Oeste do Pará, que é o PELD POP. Está aí o website para vocês consultarem depois, se quiserem conhecer um pouco sobre os nossos projetos. E outras iniciativas aqui trabalhando com plantas parasitas. Mas hoje eu não vou falar sobre plantas parasitas. Eu vou falar sobre um tema que eu considero particularmente importante para quem estuda biodiversidade. Nessa apresentação aqui para a Rede BioNorte, que tem um público bastante diverso, eu vou dividir essa apresentação em duas partes. Na primeira parte, como eu trabalho com ambientes abertos, né? Quando eu vim para a Amazônia em 2005, eu vim para trabalhar com ambientes abertos. Foi muito estranho para mim vir para a maior floresta tropical do mundo e trabalhar numa savana. E eu achei isso ótimo, para falar a verdade. Então, eu queria apresentar alguns desses ecossistemas amazônicos, alguns principais, que são os mais conhecidos, e alguns, digamos, esquecidos ecossistemas amazônicos, né? Não sei se vocês conhecem todos eles. Eu não vou falar de todos, mas eu vou falar de alguns
ambientes particulares. Depois de falar desses ecossistemas, eu vou falar um pouco, então, sobre alguns dados atuais e históricos sobre o desmatamento na região, para contextualizar um pouco sobre o que a gente estaria perdendo com o desmatamento na nossa região e para introduzir o meu tema principal de hoje, que é falando sobre defaunação, né? Fazendo um contraste aí na parte 2 entre o que é desmatamento, o que é degradação, e dentro da degradação eu vou dar o conceito sobre defaunação, que é uma das facetas aí da degradação ambiental. E aí eu vou falar um pouco mais, então a parte 2 vai demorar um pouquinho mais, de defaunação e suas consequências ecológicas e econômicas, defaunação e suas consequências ecológicas e econômicas, dando alguns exemplos de artigos produzidos por colegas meus brasileiros e também por meus alunos, né, alunos e colaboradores. E no final, sei que tem pessoas de diferentes áreas aqui, mas algumas questões sem resposta, né? Porque já que estamos tratando com a pós-graduação, uma das coisas mais importantes do cientista e professor na Amazônia é formar gente na Amazônia. Então, dá uma instigada em vocês aí interessados em fazer pesquisa na Amazônia com esse tema, tá bom? Então, primeira parte, mostrando esse mapa aí, né? Mostrando essa região formada por uma grande floresta. Seu slide está... Licença, desculpa. Seu slide Oi, está pode falar. Seu slide está minimizado. Minimizado? Não está na tela. Está bem Não, pequeno. Tá normal. A tela está normal. Organiza aí, porque a tela está normal, tá? Aqui está normal. Aqui também. Aqui também, tudo certo. Pode seguir, professor. Quem está com a tela normal, entre e sai de novo na sala, por favor. Tá bom. Tá, então, voltando aqui para a apresentação, qualquer coisa vocês podem me interromper, não tem problema. Voltando a esse mapa aqui, falando da floresta amazônica, e normalmente quando vocês olham e têm conhecimento sobre a floresta, sobre a região amazônica, né? Não apenas sobre a floresta amazônica, vocês pensam em florestas. E aí, quando vocês pensam em florestas, vocês pensam em sistemas parecidos com esse, né? Floresta de terra firme, florestas alagáveis, aí florestas de várzea, florestas de igapó. Então, normalmente, a imagem que a gente vê sobre a floresta amazônica, ou sobre a região amazônica, melhor dizendo, é uma região formada por grandes maciços florestais. Bom, entretanto, a região amazônica ela não é formada apenas por florestas. Esse mapa que está cortado em um pedaço dele mostra essas regiões arroxeadas, que são regiões formadas por savanas amazônicas. Então a gente tem ali o Cerrado do Brasil Central ali embaixo, onde tem áreas de savanas, mas dentro da Amazônia também nós temos várias manchas de savanas, tanto aí na borda inferior como lá para cima, no Amapá. Em Roraima tem uma savana famosa que é conhecida como Lavrado, o pessoal de Roraima vai conhecer essa savana. Ali no Amazonas temos a região de Humaitá, e aqui no Pará temos várias savanas, como vocês podem ver, tá? Então, além, obviamente, do estado do Mato Grosso. Ali em Rondônia também a gente vê algumas savanas. Então, tem várias dessas manchas de savanas espalhadas pela Amazônia, muito diferente da imagem que a gente tem sobre as florestas tropicais. Essa é uma das regiões, é a região onde eu trabalho, aqui próximo à Vila de Alter do Chão, muito famosa. Provavelmente alguns de vocês já estiveram por aqui. Essa é uma região formada por um solo bastante pobre e arenoso,
A diversidade de plantas é baixa se comparada com as savanas do Cerrado do Brasil Central e tem um baixo endemismo e chove cerca de 1.800, 1.700 milímetros por ano. Mas aí é formado por uma capa de gramíneas, né, no estrato inferior e algumas árvores esparsas, típicas dessas áreas de savana. Aqui na região de Santarém, por exemplo, na área de proteção ambiental Terra do Chão, são cerca de 10 mil hectares, ou um pouco menos, com áreas de savana. Ali do outro lado do rio Tapajós, a gente tem a Resex Tapajós Arapiuns, tem uma área de savana também. Depois, do outro lado do rio Amazonas, tem uma área em Monte Alegre, no Parque Estadual de Monte Alegre. Tem várias dessas manchas de savana. Além dessas manchas de savana, que são áreas de vegetação aberta aqui na Amazônia, existem outras áreas de vegetação aberta que não são savana. Tem um trabalho do Adenei e colaboradores de 2016 que ele chama essas áreas de White Sand Ecosystems, que são ecossistemas de areia branca, né? Então, essas áreas de ecossistemas de areia branca está mostrando aí, diferente das savanas propriamente ditas, elas têm uma quantidade de chuvas maior, elas têm uma composição de espécies diferentes e elas têm uma quantidade de endemismo maior do que essas áreas de savana amazônica. Mas se eu colocar no mapa todas essas áreas, eu posso chamar de um ecossistema de vegetação aberta na Amazônia. Então tem várias manchas de vegetação aberta na Amazônia, somando aí as florestas, somando aí as campinaranas, somando aí as savanas amazônicas, somando aí esses outros ecossistemas sobre a areia branca. E aí é um exemplo, né, mostrando uma dessas áreas bastante diferentes. Um dos meus desafios, um dos nossos desafios aqui no PEL de Oeste do Pará, por exemplo, é informar as populações, principalmente a população local, sobre esse ecossistema, que é um ecossistema frágil e ameaçado, porque muitas vezes as pessoas acham que essas áreas pristinas, na verdade, são florestas degradadas. Então, convencer principalmente o poder público de que essas áreas precisam ser conservadas porque tem uma biodiversidade diferenciada é bastante complicado e é um desafio nosso aqui no PEL de Oeste do Pará e é tema para outra palestra. Tem outros ecossistemas aqui na Amazônia. Quem mora na região de Belém ou quem mora ali em Macapá vai encontrar algumas áreas de mangue perto dessa região de contato com o oceano. Tem algumas áreas de formação rupestre em várias partes da Amazônia. Essa daqui é na Serra do Cachimbo, aqui no Mato Grosso, da divisa do Mato Grosso com o Pará, mas também tem aqui o Oriximiná, em várias outras partes tem essa vegetação de campo rupestre. E, em suma, né, grande parte da Amazônia é formada por floresta de terra firme ou floresta lá parcialmente alagada, mas também nós temos ambientes não florestais e outros tipos de ecossistema. Esses ecossistemas, eles estão extremamente ameaçados, como vocês bem sabem, sobre as notícias que são veiculadas nas mídias. Todo dia tem uma notícia sobre desmatamento, por exemplo. Esses dados são uns dados um pouco antigos, mas esse mapa é interessante, que mostra a mudança na cobertura de floresta no ano de 2015, mostrando, por exemplo, a taxa líquida de mudança nessa cobertura. A taxa líquida de mudança está mostrada aqui embaixo, que é a regeneração menos o desmatamento, né? Então, quanto mais para a esquerda, mais vermelho, mais desmatamento em relação à regeneração. Quanto mais verde, mais regeneração em relação ao desmatamento. Então, vocês veem que os dados de 2005 mostram o Brasil, por exemplo, em destaque, como um país que desmata muito em relação à regeneração. Tivemos uma mudança nos últimos anos em relação a algumas políticas para restauração florestal na Amazônia, mas ainda é muito aquém do que a gente precisa para restaurar de áreas degradadas. Bom, além dessa figura, tem os dados oficiais sobre desmatamento na Amazônia usando o PRODES, e vocês veem, por exemplo, que esses já têm dados incluindo 2025. Anos 2022, 23, 24 e 25, nós temos observado uma redução do desmatamento na Amazônia. E vocês veem que, historicamente, tem uma grande
quantidade de desmatamento aí de 1995 a 2005, por exemplo. Depois de 2005, nós tivemos uma grande redução até 2014, e depois tivemos um leve aumento, e de 2018 até 2021, nós tivemos novamente um acréscimo na taxa de desmatamento, que felizmente vem decaindo nos últimos 3 ou 4 anos, como mostram os dados oficiais. E aí, esse gráfico, provavelmente vocês já tiveram informações sobre esse gráfico em outras palestras, que fala sobre quais são as causas, né, do desmatamento na Amazônia. E aí, essa barra verde, mostrando que mudança de uso da terra é um processo muito importante como causa do desmatamento na Amazônia, mas nós também temos outros fatores degradadores, né? E aí está falando muito sobre a emissão de CO2 no Brasil, falando que então que a mudança de uso da terra e das florestas é o principal emissor de CO2 para a atmosfera do Brasil, e ele vai muito à frente, por exemplo, de processos industriais ou de processos energéticos. Eu vou pedir desculpa para vocês, porque alguns slides eles estão em inglês, que eles vêm de outras palestras, tá? Mas aqui eu posso traduzir para vocês. Quando a gente vê na mídia sobre desmatamento, na verdade, sobre desmatamento, a gente vê muita coisa sobre desmatamento e pouca coisa sobre degradação ambiental. Mas a degradação ambiental, ela pode ser tão importante ou mais importante que o desmatamento. E aí tem uma definição sobre degradação florestal. Está dizendo assim, ó, a degradação florestal ocorre quando os ecossistemas florestais perdem a sua habilidade de prover recursos e serviços importantes para as pessoas e para a natureza. Então, não se trata, por exemplo, da perda completa da floresta e a substituição dessa floresta, como fala de mudança de uso da terra, para uma outra produção agrícola, por exemplo. Não é isso. Aqui a gente está falando de perda de funcionalidade do ecossistema preservado. Tá? Ao invés de desmatamento, eu estou falando de degradação. Tem esse paper relativamente recente, né, de 2023, do Davi Lappola, lá da Unesp, e ele coloca um pouco sobre são os direcionadores, né, as pessoas de língua inglesa gostam de chamar de drivers, né, são os drivers da degradação ambiental na Amazônia, e aí os drivers próximos, vocês veem marronzinho aqui, são extração de madeira, fogo, efeitos de borda e mudanças extremas de temperatura ou déficit hídrico, por exemplo. Então, esses são os drivers próximos mais importantes, fatores de degradação do ambiente florestal aqui na Amazônia. E esses fatores que promovem a degradação, esse trabalho um pouco anterior ao trabalho do Davi Lappola, de 2020, ele mostra o quão importantes são os drivers de degradação em comparação com o desmatamento. Lembra que eu falei para vocês que normalmente a gente fala muito de desmatamento, mas fala muito pouco de degradação. Então, se você comparar, se você juntar o que existe de floresta degradada na Amazônia com a quantidade de floresta que foi desmatada na Amazônia, e você olhar os dados onde está mostrado por essas setinhas vermelhas, você vê que de 1992, esses dados são de 12 anos atrás, tá, gente? De 92 até 2014, por exemplo, né? Parou de ser medido há 12 anos atrás. Até aquela época, havia 308.311 quilômetros quadrados de áreas desmatadas. E de áreas degradadas, 337.427 quilômetros quadrados de áreas degradadas. Então, já naquela época, né, nós tínhamos muito mais florestas degradadas, perdendo as suas funções, perdendo os seus serviços ecossistêmicos, e
Infelizmente, isso é pouco falado, conhecido pelas pessoas. Muitas pessoas falam novamente do desmatamento. Quais são esses drivers, né? E aí você vê, por exemplo, que o driver, né, o direcionador mais importante da degradação, sozinho, é o, a criação de bordas. Esse está escrito em amarelo aí, edge. A formação de bordas de floresta, isso afeta sobremaneira a biodiversidade dentro da floresta. Quanto mais borda eu formo numa floresta, mais esse efeito de borda vai atuar para dentro da floresta, causando alterações em condições químicas e condições bióticas dentro da floresta. Então esse é o principal, de longe é o principal driver degradador. Mas nós temos outros. O segundo, como vocês podem ver, são as florestas exploradas. Ele está aí como logged forests. São florestas onde eu tenho extração de madeira, né? E o terceiro vem queima de floresta. Lembrem-se que esses dados são de 1992 a 2014. Nós tivemos, por exemplo, em 2024, a maior, na verdade, queimada, o maior período de queimada de todos os tempos na floresta amazônica. Então, provavelmente, essas importâncias relativas desses drivers vão mudar ao longo do tempo, tá bom? Então, lembre que esses dados são de análises anteriores. Bom, você está vendo aí, então fala sobre efeito de borda degradando a floresta, tem extração florestal, exploração florestal madeireira irregular, principalmente, degradando floresta, queimada degradando floresta. Nessa figurinha que vocês viram aqui anterior, tem um caçador aqui, vocês estão vendo? Tem eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, mas no canto esquerdo tem uma pessoa com uma arma ali de fogo. Pois é. E vocês veem, por exemplo, que nesse trabalho do Matricard de 2020 não tem caça ali, né? Porque não tem como você medir isso aí através de uma área. A área onde existe caça na Amazônia. Praticamente grande parte da Amazônia tem caça. E aí, então, eu falei que degradação, já olhando esses dados antigos, maior do que desmatamento. Então, a gente precisa olhar para esses dados de degradação. A gente precisa olhar para esses dados de perda da funcionalidade da floresta. E vemos, por exemplo, que efeito de borda é mais importante que extração florestal madeireira, que é mais importante que fogo, pelo menos os dados anteriores, que é mais importante que eventos de seca extrema. Provavelmente as coisas estão mudando ao longo do tempo, mas tem um efeito que é o efeito que eu quero falar aqui para vocês hoje, que vai levar um pouco mais da minha palestra, que é caça. E é a caça furtiva, é a caça ilegal. Tá? No Brasil, a caça é ilegal, exceto para subsistência. Então, eu vou falar basicamente sobre caça furtiva daqui em diante, que é um dos tipos de degradação, e vocês vão ver quais são as consequências disso para a floresta. Bom, essa é a Floresta Nacional do Tapajós, é uma unidade de conservação federal com mais de 500 mil hectares. Fica aqui no quintal da nossa casa, né, professor Alfredo? Fica a 100 quilômetros daqui, então é muito fácil a gente acessar a Floresta do Tapajós. Quando a gente passa na beira da estrada, a gente olha uma floresta gigantesca e pensa que está tudo bem, né? Se está verde, está tudo bem. E na década de 90, no início da década de 90, esse pesquisador aí, que é o Kent Hedford, ele publicou um trabalho que o trabalho é The Empty Forest, a floresta vazia. Então, a floresta estava sendo vista do alto com os satélites e com os aviões toda verde, mas de fato ela não tinha bicho embaixo, especialmente bichos de grande porte. Então, em muitas áreas de floresta, segundo ele, lembra que é 1992 esse artigo, em muitas áreas de floresta tropical, verdes, aparentemente intactas, estavam sem bichos debaixo. E isso ele começou a ver naquela época que poderia ser um problema. Esse é um cientista muito famoso, o Dan Jansen, que tem essa célebre
frase: o que escapa aos olhos é uma forma de extinção que parece não ter importância, que é a extinção das interações ecológicas. Então, normalmente, quando a gente fala de desmatamento e a gente fala de perda de espécies, a gente fala sobre a perda da espécie em si, mas dificilmente a gente ouve falar em qual que é a perda de uma interação ecológica, a perda de um polinizador ou da interação que ele realiza, a perda de um dispersor ou do processo que ele realiza, que é a dispersão de sementes. Então é isso que eu quero chamar a atenção para vocês aqui nessa palestra. E aí vocês veem vários tipos de interações que são super importantes para a manutenção da saúde da floresta. Eu vou chamar assim, tá? Saúde da floresta. Dispersão de sementes, por exemplo. Aí uma anta consumindo um fruto que provavelmente logo em seguida vai dar origem às fezes, que vão levar as sementes juntas. Às vezes a gente não acha que bichos como esse dispersam sementes, né? Muita gente gosta de colocar o jabuti na panela, mas ele presta serviços e funções ambientais muito importantes para a floresta. É um dispersor de grande quantidade de sementes. Ele também come outras coisas, mas come muitos frutos e dispersa muitas sementes. Deixa eu ver se eu consigo passar esse vídeo. Aí, uma outra relação, que é herbivoria. Então, esse é um registro de uma das nossas armadilhas fotográficas. A gente tem realizado o monitoramento de fauna aqui na Floresta Nacional do Tapajós, e algumas vezes a gente registra umas coisas como essa, e aí o veado acabou comendo a folha e realizando, então, o processo de herbivoria, né? Predação de sementes e pisoteio de plantas, esses são os queixadas. Às vezes, nós temos varas de queixadas com mais de 100 indivíduos, 150 indivíduos. Imagine, por exemplo, esses bichos que são relativamente pesados, andando uma grande parte da floresta, pisoteando o solo, defecando, urinando e comendo plântulas e sementes. Então é um outro tipo de interação ecológica, especialmente realizado pelos bichos grandes como esse daí. E um exemplo de um tatu canastra, que é uma espécie gigantesca de tatu que de vez em quando a gente registra por aqui, realizando um processo que nós chamamos de bioturbação, né? O bicho lá revolvendo o solo, mandando nutriente para fora, mandando nutriente para dentro, realizando o processo de aeração do solo. É lógico que, como o tatu, existem outros insetos muito pequenos, como os besouros labosta, que fazem um processo semelhante. Mas como eu quero falar muito aqui de bichos grandes, eu coloquei essa foto aí de tatu canastra para vocês. Bem, o Rodolfo Dirzo, em 2000, e colaboradores, em 2014, então ele chamou a atenção sobre esse processo mais, digamos, mais convincentemente do que aquele trabalho que começou a ser feito em 1992 pelo Kent Hedford. E o Dirzo tem trabalhado nisso há bastante tempo na América do Sul. Eu lembro de ter conhecido o Dirzo em 2005, lá em Cachoeira, quando eu cheguei na Amazônia, no curso dado pelo Museu Paraense Rio Verde. Eu estava lá. E esse artigo foi a capa da Science naquele ano, que falava sobre a defaunação no antropoceno, né? Então, a ideia de defaunação, que é defaunação, mas o nome, não sei se você ouviu esse nome, mas defaunação é a extinção de espécies da fauna ou uma redução tão grande nas populações que essas espécies indivíduas não conseguem realizar seus papéis ecológicos. Tá? Então, o Rodolfo chamou a atenção para esse fenômeno. E é defaunação no antropoceno porque já houve outro período de defaunação no passado. O que acontece é que nós estamos vivendo um processo de defaunação muito rápido, causado pela ação humana. Em pouco tempo, a gente comparado em registros históricos antes da presença dos homens, do homem na natureza, digamos assim, a gente agora está tendo um processo muito mais rápido. E aí o Rodolfo Dirzo, ele mostrou que esse processo de extinção, esse processo de defaunação, ele não é um processo aleatório.
ele é um processo que normalmente retira as espécies que são as espécies com maior biomassa da floresta. Então, é um fenômeno de downsizing, né, que é a redução do tamanho das espécies presentes no sistema. Em setembro de 2024, a gente fez aqui um simpósio aqui na UFOP, que é o primeiro workshop de defaunação e suas consequências para a biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Justamente preocupado com esse fenômeno de redução não só dos tamanhos das populações, mas principalmente de quais espécies estão presentes no sistema. Então, normalmente, a defaunação ela age prioritariamente sobre as espécies de grande porte, que são espécies, por exemplo, que ingerem sementes maiores, que comem frutos maiores, que produzem massas fecais maiores, que pisoteiam um espaço maior. E é por isso que existe uma preocupação, especialmente em torno dessas espécies. Bom, defaunação, perda de espécies da fauna, será que isso é um problema na Amazônia em relação à caça furtiva, né, essa caça ilegal? E aí tem um pesquisador, esse pesquisador ele é paraense, é o Carlos Pérez, mas ele mora na Inglaterra há muito tempo, tá? E ele fez um trabalho, acho que esse trabalho de 2000, eu não coloquei a data, não sei porquê, mas ele fez um trabalho de amostragem de mamíferos e de aves em várias partes da Amazônia. Em várias partes da Amazônia. E aí ele compara a densidade, né, que é indivíduos por quilômetro quadrado, de várias espécies, em áreas que não eram caçadas. Vocês olham aí essa barra cinza, está escrito unhunted, que são áreas preservadas, áreas pristinas. Áreas onde tem caça leve, que é essa bolinha branca, está chamado de light hunting, e áreas onde tem uma alta quantidade de caçadores, que ele chamou de heavy hunting. E aí ele colocou isso para várias espécies de mamíferos e aves, especialmente os mamíferos e aves de grande porte. Eu quero ressaltar só 3 dessas espécies, senão a gente vai ficar aqui a tarde inteira. A primeira espécie ali em cima são as espécies de ateles, são os macacos-aranha. Dê uma olhada, por exemplo, na barra cinza, como que é a densidade dessa espécie em áreas pristinas. Dê uma olhada na bolinha branca, que você vai ver que é um pouco menor. E dê uma olhada, por exemplo, na bolinha preta. A bolinha preta representa a média, tá, pessoal? Tem a média e tem esses risquinhos aí, um para o lado, um para o outro, representam o intervalo de confiança de 95%. É como se fosse uma variação ali, tá? Então, áreas muito caçadas, a densidade é muito menor de macacos-aranhas. Vamos olhar agora para outras 2 espécies bem emblemáticas, que são queixada, tá ali, Taiaço pecari. Olha como que é a densidade dessa espécie, na área preservada, né? Cerca de 10 indivíduos por quilômetro quadrado. Se você olhar na área que é pouco caçada, é um pouco menos. Mas olha como é a densidade dessa espécie em áreas muito caçadas. É muito baixa. Saiu de 10 para menos de 0,1 indivíduos por hectare. E situação mais dramática ainda é para a anta. Dê uma olhada em áreas preservadas. Áreas preservadas, a densidade populacional é perto de 1 indivíduo por hectare. Áreas levemente caçadas por volta de 0,2, 0,3. E áreas muito caçadas, a densidade é baixíssima. Baixíssima, baixíssima. Então, esse trabalho do Carlos Pérez ele foi feito em várias áreas da Amazônia, mostrando que esses bichos de grande porte eles já não prestam os serviços ecológicos que eles prestariam em florestas pristinas. E a pergunta é, o que eu tenho a ver com isso? Já vou mostrar. Saindo da parte da Amazônia de larga escala, mostrando um exemplo local feito por um estudante meu, que é o Giancarlo, o Gian, ele trabalhou com armadilhas fotográficas, monitorando bichos de grande porte, mamíferos e aves, usando essas armadilhas fotográficas. E aí o título da dissertação dele virou o título do artigo dele, que é
Rica em espécies, mas defaunada. O caso de mamíferos de médio e grande porte em uma área protegida, uma unidade de conservação protegida sustentável da Amazônia. Então, nós fizemos o trabalho na Flora do Tapajós. Então, o título dele mostra, olha, tem um monte de espécies de bicho lá, só que a densidade é muito baixa. E olha o que ele mostrou. Então, o que o Jean fez? Se você olha no mapa da esquerda, que é a Floresta Nacional do Tapajós, falei para vocês, 500 mil hectares, verdinho, tá tudo bem, só que não. Na parte norte, está aí mostrando a Caratinga, né, que é uma área de amostragem, é uma comunidade, e ali KM67 é outro conjunto de câmeras fotográficas, onde a gente amostrou os bichos. E na parte mais centro-sul ali, quilômetro 117, KM117, mais 10 câmeras, e KM134, mais 10 câmeras. Ao todo, cerca de 40 câmeras. Perdemos 2, foram 38 câmeras. E ao longo do período que ele fez monitoramento, ele estimou a biomassa de mamíferos com os registros que ele teve. E o que a gente fez? A gente comparou, então, a biomassa de mamíferos que a gente obteve na Flora do Tapajós com outras áreas que a gente considera que são preservadas na Amazônia. E você olha o gráfico, olha esse gráfico aí, à direita, no canto inferior. Olha a quantidade ou a biomassa de ungulados na Flora do Tapajós, que são as duas barras inferiores, tá ali, TNF, né? Tapajós National Forest Norte e Tapajós National Forest Sul, tá? Olha essas barras em comparação a outras áreas preservadas da Amazônia. É quase nada, gente. O que significa que a gente tem uma unidade de conservação aparentemente bem protegida, só que o acesso a ela aos caçadores é tão fácil, eles param na beira da BR-163 e entram, que provavelmente a caça tem reduzido as populações de várias dessas espécies. E por isso, provavelmente tem influenciado nos serviços ecossistêmicos e nas funções ecológicas prestadas por essas espécies. Isso está ocorrendo debaixo do nosso nariz aqui em Santarém. E aí, você poderia pensar, mas será que a defaunação e as suas consequências só ocorrem em ecossistemas terrestres? Você falou só de floresta até agora, fez uma introduçãozinha lá sobre as savanas, mas não falou nada mais sobre outros tipos de sistemas? Esse é o trabalho do meu ex-orientador, do Mauro, e a resposta é não. A defaunação também ocorre nos ambientes aquáticos. O Mauro fez um trabalho bem simples, mas elegante, relacionando, por exemplo, o tamanho corporal do pacu, que é um peixe muito consumido aqui na Amazônia, muito pescado aqui na Amazônia, e por isso as suas populações estão em declínio, relacionou o tamanho do pacu com o tamanho das sementes, número de sementes dispersadas aí no eixo Y, tá? Então, eixo X, tamanho do pacu em biomassa, e eixo Y, número de sementes intactas dispersas. Daí a gente vê, inclusive o título do artigo dele é Os peixes maiores são os melhores. Big fish are the best. Falando então que peixes grandes, que normalmente são os peixes mais consumidos, os preferidos pelos pescadores e pela população local, também são os peixes que mais consomem frutos de espécies que habitam essas áreas alagadas de várzeas na Amazônia. Então, provavelmente, em médio e longo prazo, nós teremos problemas por conta da sobrepesca desses peixes e efeitos sobre a restauração dessas áreas ao longo dos rios. É que, muitas vezes, gente, a gente não vê o fenômeno na nossa escala temporal. Às vezes, a gente tem uma expectativa de vida, hoje no Brasil, cerca de 85 anos, mas às vezes as coisas acontecem depois da gente. Então, eu acho que é importante pensar também nas próximas gerações. Uma coisa importante que a gente viu aqui também na Flora do Tapajós é que a defaunação altera as funções ecológicas. Esse é o trabalho de uma aluna minha, uma ex-aluna minha de mestrado, a Gabi Batista, e a gente fez um experimento aqui na Flora do Tapajós. A gente queria saber, colocamos esse experimento na área
da Flora do Tapajós mais preservada possível, tá? Lembra que a Flora do Tapajós, dependendo da área que a gente olha, não é tão preservada. Então a gente instalou um experimento onde a gente queria saber qual que é o papel dos bichos, o que acontece com a floresta se a gente perde os bichos de grande porte. Aí o que a gente fez? A gente instalou essas, a gente chama de gaiolas de exclusão, porque a gente exclui os bichos terrestres. Os bichos aéreos a gente não consegue excluir, a gente não consegue excluir as aves aéreas, não consegue excluir os macacos, não consegue excluir os morcegos e nem os bichos escaladores, mas a gente consegue excluir os bichos terrestres de médio e grande porte. Então, se você olhar na figura à esquerda, você vai ver uma exclusão que a Gabi chamou de exclusão severa, onde a gente exclui todos os bichos de médio e grande porte e só fica lá dentro, só consegue entrar na gaiola bichos como mucuras, como alguns ratinhos pequenos, como esquilos. Aí a gente estabeleceu um outro tratamento, que é esse do meio, que é a exclusão intermediária. Então a gente coloca uma tela de aço, como vocês estão vendo aí, mas deixa uma passagem de cerca de 20 centímetros. Não encosta no chão. E aí bichos como tatus, bichos como cutias, como os pacas conseguem passar. E a gente tem uma área controle, que é uma outra área próxima, onde a gente não cerca. E a gente colocou uma câmera fotográfica, uma armadilha fotográfica em cada um desses locais. E repetimos esse experimento 10 vezes. Fizemos isso em 10 blocos diferentes. E o resultado da Gabi, e aí você vai ver alguns comportamentos que a gente registrou. Então, o que ela fez com os registros das armadilhas fotográficas? Ela ia lá e registrava os comportamentos. Defecação, urina, bioturbação, consumo de folhas, herbivoria e por aí vai. Então, ela registrava a presença do bicho, quanto tempo ele ficava na câmera e o que ele fazia. E anotava também a biomassa dele, porque a função dele depende da biomassa dele. Afinal de contas, um mazama como esse, que é uma espécie de veado, ela defeca muito mais, por exemplo, do que uma cutia, que é um décimo do tamanho dele, por exemplo. Então, multiplicamos pela biomassa. O resultado do experimento da Gabriela foi exatamente isso daí. E a manchete aí, vocês estão vendo a manchete do slide não há substitutos para grandes animais, tá? Então, cada um desse conjunto de gráficos representa um comportamento diferente. Esse trampling que está escrito aí é pisoteio, tá? Feeding, alimentação, defecation, né? Defecação ou marcação de território e bioturbação, tá? Então, todos os comportamentos reduziram drasticamente desde a área aberta até a área com exclusão severa de mamíferos. E não sei se vocês estão percebendo, mas o amarelo são os roedores pequenos. Então, os roedores pequenos são aqueles que dominam as interações, desculpa, nas áreas fechadas. Então, já estou chegando ao final da minha apresentação. Mostrei para vocês que degradação é diferente de desmatamento. Degradação é mais importante que desmatamento na Amazônia em termos de área. Mostrei para vocês que a defaunação é um dos tipos de degradação florestal. E conceituei defaunação e falei que ela atinge principalmente os bichos de grande porte, que prestam serviços essenciais, como dispersão de sementes, como herbivoria, bioturbação, pisoteio de plântulas. E agora eu vou chegar numa parte que tá bom, temos perda de bichos na floresta. E daí? Essa é a parte que eu quero chegar agora. Esse é um trabalho também do Carlos Pérez e das minhas amigas, a Thais Emílio, a Juliana Schietti. E o título é A limitação da dispersão induz colapso
da biomassa de longo prazo em florestas muito caçadas da Amazônia. Eles fizeram um trabalho de simulação pegando informações de parcelas permanentes historicamente monitoradas na Amazônia. E eles pegaram essas parcelas e simularam a perda de bichos grandes. Se você olhar aí no gráfico da letra A, eles estão simulando a perda de duas espécies de macacos de grande porte, o Alagotrix, que é o macaco barrigudo, e esses Ateles, né, que são os macacos-aranha. E na figura B, além de perder os dois macacos de maior porte da Amazônia, que dispersam sementes grandes, normalmente as sementes grandes são de espécies florestais com maior densidade da madeira. Então, existe uma correlação, tá? Quanto maior o tamanho da semente, maior a densidade da madeira, em média. Maior a densidade da madeira significa maior sequestro ou maior estocagem de carbono. Então, eles fizeram uma simulação comparando florestas preservadas com florestas simuladas com a perda desses grandes frugívoros. E aí você vê no eixo X, está dizendo assim, ó, porcentagem de mudança na biomassa acima do solo. E você vê, por exemplo, tem o zero, né? Nos dois gráficos tem o zero. Quanto mais para a esquerda, tá vendo que antes do zero os números são negativos. Depois do zero os números são positivos. Quanto mais para a esquerda, mais a floresta está perdendo carbono. Então, se eu perco os dois principais macacos de grande porte da Amazônia, eu desloco a minha curva para a esquerda. Se, além desses dois grandes macacos, eu perco ainda um maior frugívoro e herbívoro da floresta amazônica, eu também perco um importante dispersor de sementes que está no solo da floresta. E aí, a quantidade de carbono perdida é ainda maior, desloca ainda mais para a esquerda. E aí, a conclusão geral do artigo é a seguinte: olha, nós projetamos que a defaunação das espécies mais sensíveis à caça, nesse caso, vai produzir perdas na biomassa acima do solo, estocada aí nas árvores, entre 2,5% e 5,8% em média, com algumas áreas perdendo tanto quanto 26,5% e 37,8% em média. E aí vocês veem a modelagem, as áreas vermelhas são as áreas que vão perder mais no futuro, se tudo continuar como está. Se piorar, vai ser pior ainda, obviamente. Então esse trabalho é bem legal e ele alerta a gente, porque ele não foi feito com dados de uma coisa que eles observaram, ele foi feito com dados de simulação. Então ele alerta a gente sobre a perda de um serviço importante na floresta, mediada por bichos. A gente está falando sequestro de carbono pelas árvores, mas também estamos adicionando os bichos à equação, coisas que não se fazia há 15 anos atrás, por exemplo. E por último, tá, mas professor, não vivo de carbono. Vive de carbono. Todos nós dependemos desse balanço aí de carbono na atmosfera. Mas como nós sabemos, por exemplo, que as pessoas dão mais valor hoje em dia para o recurso financeiro, a Carolina Bello ela fez uma simulação, outra simulação. Falou, olha, se a gente perder esses bichos, especialmente os bichos de grande porte, e isso reduz, por exemplo, o carbono que está estocado na floresta, quanto de dinheiro eu perderia se eu estivesse usando, por exemplo, esse carbono, usando como dentro do mercado de carbono voluntário? Então, novamente, ela fez uma simulação lá para o Parque Estadual de Carlos Botelho, que fica em São Paulo. Esse é o único trabalho que não é da Amazônia que eu estou apresentando para vocês.
E vocês estão vendo aqui que nós temos tanto dispersores de sementes, estão resumidos por 3 letras aí. S é muriqui, é um macaco, é tipo um macaco-aranha também, tá? G, jacutinga, que é um jacu grande que ocorre lá no Sudeste. E o guariba, que vocês conhecem, é o H. Então, nesse gráfico, a parte esquerda do gráfico está escrito assim, all frugivores, todos os frugívoros. Quando eu tenho essa comunidade preservada, você olha lá em cima, está dizendo assim, ó, perda de carbono 0%. E à medida que você vai para baixo no eixo Y, maior é a perda de carbono. Está vendo que está variando de 0 até menos 4%? Então, a floresta que perde mais carbono é essa floresta à direita do gráfico, tá? Onde você não tem nenhum dispersor de sementes de grande porte, todos não tem nem muriqui, não tem nem jacutinga, não tem nem guariba. E, além disso, você tem muitos animais que são predadores de sementes. Predadores de sementes. O que acontece quando uma floresta perde os bichos de grande porte? Os bichos de pequeno porte dominam a floresta. E se os queixadas, os catitus, que são grandes predadores de sementes em florestas tropicais preservadas, forem removidos, adivinha o que acontece? Os pequenos roedores dançam e sambam à vontade. E por isso que esse gráfico marrom, o último à direita, é o que representa a maior perda de carbono, que é uma floresta defaunada em termos de frugívoros que dispersam sementes, e também defaunada, mas agora rica em predadores de sementes de pequeno porte, que comem várias espécies de sementes e matam essas espécies dentro da floresta. E aí nós temos, então, uma estimativa para Carlos Botelho de cerca de menos 540 mil dólares por ano de perda se essa floresta for defaunada. E aí eles justificam, então, a importância de conservar as espécies de mamíferos e aves, especialmente as de grande porte, que prestam serviço desproporcional às florestas tropicais. Bom, quais são as conclusões dessa minha apresentação? Primeira conclusão, que a extinção ou redução das populações... Então, assim, como o público é bem diverso, o que eu gostaria que vocês levassem de mensagem, né? Primeira coisa, existe um fenômeno de perda de fauna conhecido como defaunação, que é pouco divulgado na mídia em relação a desmatamento, por exemplo, mas que nem por isso deixa de ser muito importante para a manutenção das nossas florestas. Segundo, grande parte desse fenômeno que eu chamei de defaunação está concentrado nos bichos vertebrados de grande porte, como as antas, os catitus, os queixadas e macacos de grande porte, especialmente em função de caça. 3. Essas espécies de maior porte dispersam sementes de tamanho maior. Em geral, sementes de tamanho maior, existe uma correlação com espécies de madeira mais pesada. E, por último, que a perda desses animais vai causar um colapso em serviços, como foi simulado lá pelo Carlos Pérez e também pela Carol Belo. Então, causa um colapso nos serviços ecossistêmicos, no estoque de carbono e, para quem está preocupado aí também com o mercado de carbono nas bolsas de valores, perda monetária do mercado de carbono voluntário. Tá? Então, são essas as mensagens. E aí eu falei para vocês que eu ia colocar algumas perguntas sem resposta, e aí eu volto também lá no início da minha apresentação, que eu falei um pouco sobre savana, depois eu falei basicamente de defaunação, depois disso. São essas as perguntas. Eu estava pensando, antes de entrar aqui ao vivo com vocês, qual que é o papel desse processo da defaunação no antropoceno sobre uma possível retração dos ecossistemas abertos da Amazônia? Porque nós sabemos que alguns milhares de anos atrás nós tínhamos uma fauna pastando aqui na Amazônia. Inclusive, se vocês forem no Museu de História Natural da Universidade Federal do Acre,
coordenado lá, não sei se é por ele ainda, mas era o meu amigo Edson Guilherme, tinha outros pesquisadores lá. Vocês vão ver uma fauna que habitava a região muito interessante. Eu lembro de ter visto lá um crânio de preguiça gigante. Então, essa defaunação que ocorreu depois da chegada do homem aqui na América do Sul, quais foram as consequências disso para a manutenção do equilíbrio entre as savanas e as florestas? Isso não está respondido, por exemplo. 2, qual que é o papel da fauna na restauração dos ecossistemas degradados? A gente tem feito um experimento aqui agora, lembra que eu falei para vocês do experimento de exclusão? A gente tem feito o experimento de exclusão agora em áreas de manejo florestal e acompanhado como é que a falta dos bichos grandes afeta a regeneração dessas áreas manejadas. Mas ainda não temos respostas. Mas é uma pergunta interessante. E, por último, como é que a fauna pode acelerar, e eu acrescentaria, ou limitar, por conta da herbivoria e predação de sementes, a restauração da vegetação? Nós temos aí muito investimento em restauração florestal nos últimos 4 anos. Muito pouco. Andei conversando com uma colega minha da Federal de Santa Catarina, que é a Catarina Jakovac, que é muito famosa pelos programas de restauração florestal. E eu falei, olha, os bichos não estão sendo considerados nesse processo. E eu acho que são uma ferramenta importante. Só plantar floresta e não levar em consideração dos bichos, a gente não vai conseguir o sucesso que a gente almeja na restauração desses ambientes florestais da Amazônia. Tá bom? Então, esse é o meu site, o site também do laboratório. Eu coloquei logo no início também da apresentação o meu contato de e-mail, que é rodrigo.fadini@ufopa.edu.br. E aí estou aberto para as perguntas. Tá bom? Obrigado. Como é que eu saio disso aqui agora? Obrigado, Rodrigo. Né? Tem algum botão aí para parar compartilhamento? Deixa eu ver aqui. Stop sharing. Achei. Estou aqui no meu oceano. Beleza, perfeito. Excelente apresentação, cara. Muito obrigado. Valeu. Pessoal, antes de a gente começar a abrir aqui para os questionamentos, lembrando que eu já botei aqui no chat de novo, né, o nosso link do EduPlay, onde estão lá, as aulas estão sendo postadas, as gravações estão sendo postadas. Até a de ontem está tudo lá já, certo? Nós já temos aqui alguns companheiros já com a mão levantada, certo? Vamos começar aqui pelo Roberto Victor. Oi, Nos ouve, bom dia, Roberto? professor. Sim, estão me ouvindo? Bom dia. Estou ouvindo. Estamos sim. Tá bom. Boa Qual é o tarde. seu polo, camarada? Roberto Vitor, eu sou do polo do Pará, aqui de Santarém também, professor Fadini. Tá? Legal. Eu sou aluno aqui da UFOPA. Legal. Eu trabalho com fauna também, num programa de conservação PQA, né, pelo IBAMA. E eu queria fazer, se você me permite, três perguntas. Na verdade, um é um apontamento. Bom, você estava falando da questão da caça na Flona Tapajós, né? E assim, é uma unidade de conservação, né, de proteção de uso sustentável, né? Então, assim, a caça ela é algo, de certa forma, prevista, né? Mas assim, aí só relatando que eu ouvi já relatos, né, de caça, inclusive de gente que mora na UC, que traz pessoas gringos para fazer caça dentro da UC, né? Não sei se procede também, mas é só fazendo esse apontamento. Mas a caça lá, né? Até tem um colega nosso aqui que fez fez o mestrado dele sobre a caça a caça pelos moradores dentro da UC. Mas as minhas dúvidas, uma era sobre a questão das manchas de cerrado na Amazônia, né? Eu tô aqui em Santarém, mas eu sou brasiliense, né? Nascido ali no meio do Cerrado e acostumado ali, fiz toda a minha graduação em biologia no Cerrado e muito acostumado com o Cerrado. E quando cheguei em Santarém me chamou muita atenção, né? Essa mancha de cerrado aqui. Inclusive, me chama muita atenção toda vez que eu vou aqui para Santarém, há algumas espécies que eu acredito sejam iguais a que tem no Cerrado, que é, por exemplo, a lobeira, né? Que é uma espécie bem
bem característica de área degradada que tem no Cerrado, e quando eu vi ela aqui na Amazônia, me chamou muita atenção. Não sei se é a mesma espécie que tem no Cerrado, mas ela é muito ligada com, por exemplo, com o lobo-guará, né? Ele tem, o nome vem dela. Mas eu queria saber se essas manchas de cerrado, a origem delas, tem alguma relação com a questão do encolhimento e da retração e da Amazônia durante os períodos glaciais, né? Que tem aquela hipótese de que durante os períodos glaciais a Amazônia retrai, e o Cerrado expande sobre a Amazônia, e se isso, de fato, essas manchas estariam relacionadas de certa forma, com isso, realmente só uma curiosidade. Mas a minha pergunta, de fato, professor, é sobre, você estava falando sobre a questão das florestas vazias, e de fato se fala muito em restauração da floresta, né? Inclusive é uma obrigação, né, das pessoas que, quando são autuadas, de fazer a restauração, reparar o dano, né? E aí estaria a restauração da floresta, só que normalmente não se pensa na fauna, né? Então, de fato, se fala muito em plantar as florestas, plantar, mas não se fala muito da questão delas estarem vazias. E o IBAMA ele faz tem a questão da reintrodução de fauna, de fauna apreendida, né? De tráfico, enfim, de várias origens, né? E esses animais são cuidados em centros de triagem, e obviamente o IBAMA precisa dar uma destinação para esses animais, normalmente a reintrodução na natureza, mas isso vem sendo muito questionado por algumas áreas acadêmicas, né, que essa reintrodução ela é perigosa, não traz resultado, porque ela, enfim, você introduz um bicho numa área que, em teoria, tem outros bichos da mesma espécie, enfim, tem uma competição aí dentro, o bicho não conhece a área, enfim, que não são muito positivas, né? E eu queria saber a opinião do senhor com relação a essa reintrodução de fauna, de animais apreendidos. É isso. Legal, Roberto. Obrigado pelas suas perguntas. Está pertinho, então. Olha só, primeira parte sobre a caça, né? Eu lembro na apresentação, eu falei que a caça é feita pelos moradores de residência. Tudo bem, é permitido, está lá no plano de manejo. Lá. Agora, o problema é a caça furtiva. Você falou da gringos, caralho aqui. Esse é o problema. Isso não está previsto como caça de residência. Então, essa caça que eu me refiro, né? Inclusive, tem um artigo que saiu recentemente do colega e amigo Ricardo Sampaio, que é do Senap, que é do ICMBio, né? O Ricardo Sampaio, ele avaliou dados de caça por moradores em várias partes da Amazônia. E ele mostrou, por exemplo, que a caça feita de subsistência por moradores em várias partes da Amazônia não é problemática. Então ele comparou, por exemplo, a densidade de bichos perto e longe de áreas de ocupação dessas comunidades tradicionais. O problema é quando a caça é furtiva. Eu lembro de ir algumas vezes para a Plano do Tapajós e encontrar alguns acampamentos de caça que tinha, não sei, muitas caixas de cerveja. Então, assim, eles vão lá para se divertir, para caçar o que aparecer pelo caminho. Então, é só essa diferença entre caça furtiva e caça de subsistência. Segunda coisa é sobre a origem das savanas, né, da retração e de aumento das savanas. Sim, nós temos evidência de que essas savanas são muito antigas e que durante aí o Pleistoceno houve retração e avanço das savanas muitas vezes por conta dos ciclos. O que há controvérsias é sobre o papel dessas savanas e dos refúgios do Pleistoceno para a formação de novas espécies. Aí há controvérsias, né? Existe uma teoria, a teoria do refúgio do Pleistoceno, e aí há algumas controvérsias sobre como isso é útil, por exemplo, para formar novas espécies. Mas que essas savanas são antigas e que houve aumento e retração cíclica, aí sim. E dependendo de onde a savana ocorre,
ela pode ser mais conectada ao Cerrado do Brasil Central, como mais isolada do Cerrado do Brasil Central. Então, você vai ver savanas na Amazônia, por exemplo, que são muito próximas floristicamente às savanas ali da Guiana, da Venezuela, e savanas na Amazônia que são muito mais próximas das savanas do Brasil Central. Por exemplo, as savanas aqui da região de Santarém, de Alter do Chão, tem várias espécies que são ou iguais, assim, mesmas espécies, ou muito parecidas com a do Cerrado do Brasil Central. Agora, as savanas lá em cima, tem umas áreas de savana em Oriximiná. Aí, elas são mais próximas com as savanas lá de cima. Então, é bem interessante esses ambientes de savana. Quando eu falo savana, não é tudo homogêneo, sabe? Então, varia. Tem savana que está conectada ao rio, tem savana que está distante do rio, tem savana que está dentro da Amazônia, tem savana que está na borda da Amazônia, então é muito legal essas diferenças aí. E por último, reintrodução de fauna. Eu estava em Brasília, na sua terra, na semana passada, e teve um evento lá, promovido, acho que pelo ICMBio, não sei, e era justamente sobre isso. Eu lembro de ter visto, eu não pude participar do evento porque eu estava no evento do PELD, mas eu vi uma palestra do Barbante, né, o sobrenome Barbante, falando sobre reintrodução de cervídeos. Ele falou que deu uma palestra que foram 20 e tantos anos de experiência de reintrodução de cervídeos. Aí ele falou, no início, a gente chegava lá, tinha que fazer captura do cervo do Pantanal no local, a gente capturava, levava para uma área e soltava. 2 dias depois morria. Ele falou que fez isso várias vezes e várias mortes. E eles foram aprendendo ao longo do tempo e aperfeiçoando. Mas ele falou assim, uma coisa que eu aprendi é que o bicho tem casa. O bicho tem casa. Então, se você acha que pega um passarinho ali na gaiola e só abre a portinha para ele e fala, vai, passarinho, e tudo bem, ele viu que isso não funciona muito bem. Então, o processo de reintrodução, é por isso que provavelmente você viu que recebe críticas. É muito complexo, muito complexo. Assim, eu não sou a pessoa mais apropriada para falar sobre isso, mas tem esse seminário e está gravado, e eu recomendo você dar uma olhada sobre isso, porque tem muita gente boa falando sobre reintrodução lá, o Barbante foi um deles, tá bom? Não sei se eu respondi essas questões. Beleza. Seguindo aqui a lista, Selene. Oi, vocês me escutam? Sim, Sim, estamos ouvindo. Não estamos te Então, vendo, mas estamos ouvindo. é. assim, é porque o meu notebook ele tem um adesivozinho no coisa, então, mesmo que eu ligue, não vai aparecer a Tranquilo. bom. Você é imagem. de que polo, Selene? Eu sou do Polo Mato Grosso, mas eu sou do Maranhão. Beleza. Então, primeiramente quero parabenizar o professor Rodrigo pelo trabalho incrível. É um olhar totalmente diferente, né, do que a gente está acostumado.